ascensão do Senhor aos céus e que para nós completa o que nós celebramos na Páscoa. Pela ressurreição, nós vemos que o Senhor foi já exaltado, glorificado, mas Ele permaneceu conosco, como nós ouvimos na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, por 40 dias, se manifestando aos apóstolos e falando a eles sobre o reino de Deus, como está no texto da primeira leitura, dando-lhes instruções, preparando-os para a missão, reiterando a promessa do envio do Espírito. E depois, então, os apóstolos que no primeiro momento viam Jesus ressuscitado, cheios de alegria, fizeram essa pergunta mostrando que eles ainda não tinham captado o que tinha acontecido. Eles perguntaram: e agora, Senhor, que vais restaurar o reino de Israel? Eles estavam pensando ainda em termos muito intramundanos, numa glória desse mundo, na história, Israel como um grande povo, diante das outras nações. E Jesus vai então preparando esses discípulos e dizendo: não compete a vós saber os tempos, os momentos do Pai, permanecei em Jerusalém até serdes revestidos da força do alto, o Espírito. Nós estamos nessa semana exatamente com a novena de Pentecostes, iniciamos na sexta-feira, e semana de oração pela unidade dos cristãos, nos preparando para no próximo domingo celebrar o coroamento da Páscoa, o grande dom do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo derramado em nossos corações. Hoje nós vemos então que Jesus conclui essa sua missão neste mundo e é elevado aos céus. Como é que nós devemos compreender isso? Não como uma espécie de viagem espacial, mas significa que Jesus vai para junto do Pai, Ele fica à direita do Pai, como nós ouvimos tanto na referência dos Atos dos Apóstolos, como na segunda leitura, a carta aos Efésios, e na conclusão do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Ele é elevado aos céus e fica à direita do Pai. O que significa isso? Ele se afasta de nós. Nós ficamos sem a presença, evidentemente, física, sensível de Jesus. Nós não podemos mais vê-lo, tocá-lo. Mas Ele continua presente. Uma presença muito maior agora. Vejam vocês, nós estamos nesta igreja, neste momento, celebrando a Eucaristia. Faltou a luz, não é só aqui, faltou em toda a região aqui, o problema não é localizado aqui. Mas o Senhor está conosco, mas Ele está também em todas as missas que estão sendo celebradas neste momento, em qualquer lugar. Não só, Ele está com todas as pessoas que o invocam com o coração aberto, Ele está com os enfermos nos hospitais, Ele está com aqueles que estão em casa e que elevam a Deus uma prece, está com aqueles que estão na prisão, está com aqueles sofridos lá do Oriente Médio, que está nessa situação de guerra, a terra de Jesus, a terra santa, você se imagine, bombas para cá e para lá, Eu estou colocando essa intenção também, porque é terrível perceber que as pessoas estão vendo as bombas cair, elas não têm para onde fugir, e quem morre são as famílias inteiras, crianças, mulheres, idosos, enfermos. Enfim, Ele está presente em todo o universo. É uma presença pelo Espírito, mas é uma presença real. Então Ele preparou os discípulos daquele tempo e nos prepara também. E o que acontece? Ao voltar para junto do Pai, Jesus não volta mais o mesmo. Ele é claro, o Filho eterno, a palavra eterna de Deus que saiu e que retoma a sua glória. Mas agora Ele vai para junto do Pai com o nosso corpo humano, porque Jesus não brincou de encarnação. Ele entrou nesse mundo, assumiu a nossa condição, viveu entre nós fazendo bem, enfrentou a rejeição, sofreu a morte de cruz, ressuscitou com o nosso corpo. Então vejam, o que nós estamos festejando hoje é muito profundo e motivo de grande júbilo. Por isso que nós dissemos: Senhor, a vossa ascensão já é nossa vitória. Por quê? O corpo humano está agora junto do Pai. Veja a que ponto chegou o amor de Deus por nós.
como a aliança de Deus com seu povo, ela foi aprofundada. Nós fomos, por assim dizer, levados para o seio da própria Santíssima Trindade, através do Filho unigênito, que assumiu a nossa condição, e depois da ressurreição e com a sua ascensão, vai para junto do Pai, à direita do Pai, levando o corpo humano. Veja o que acontece então. Ele está preparando para nós, ele não disse no Evangelho de João várias vezes: convém a vós que eu vá, se eu não for, não virá o Paráclito, não se perturbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar. Jesus preparou um lugar. Eu vou dizer uma coisa até um pouco ousada: vocês acham que Deus não fica num lugar? O céu não é um lugar, é um estado. Deus existe desde toda a eternidade, e Ele não precisa de um lugar. Ele criou o céu para nós, Ele criou o céu para as criaturas. Ao ir à direita de Deus, com o nosso corpo humano, Ele criou esse lugar para nós, para os anjos que Ele criou antes e para nós. Esse espaço, nós falamos assim, porque a linguagem nossa só pode ser essa linguagem antropomórfica. Ele criou um espaço para nós convivermos com Ele. Veja o destino do ser humano. É altíssimo, meus irmãos. É participar da vida de Deus. Quando se fala que Jesus está à direita de Deus, não é como se ele estivesse sentado numa poltrona, assistindo com o Pai e o Espírito Santo a história acontecer. Não. A direita significa o braço forte de Deus, quer dizer que Ele continua atuando na história, Ele continua presente. Ele não diz no Evangelho de Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele está presente conosco, Ele está presente nos sacramentos, Ele está presente na palavra, Ele está presente quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo e, vencendo os nossos instintos egoístas, nós somos capazes de obras de misericórdia. Ele está presente, por exemplo, quando um casal vive a fidelidade do sacramento do matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-se, respeitando-se todos os dias de suas vidas. Ele está presente. Isso não é revolucionário? Isso que foi dito aqui no Evangelho de Marcos, os sinais que acompanham aqueles que aceitam Jesus, não são necessariamente esses sinais miraculosos, assim, de coisas extraordinárias, fantásticas. Significa a maravilha do poder do ressuscitado, que não nos obriga, mas nos atrai, nos seduz e muda o rumo da nossa vida. Isso é que é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma imposição, o reino de Deus é uma sedução, é uma atração, e Ele nos envia em missão. Vejam que aquele que sobe aos céus: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem que Ele mandou pregar? 11. Um já tinha traído, 11, eram 11 gênios? Não, eram 11 homens simples. Olha o tamanho da tarefa que Jesus, que sobe aos céus, dá a esses 11: ide pelo mundo inteiro. E eles acreditaram, e eles foram, e por isso que nós estamos aqui hoje, porque tudo se realizou pelo poder do ressuscitado, através do seu Espírito. Os 11 sabem que não foram eles que fizeram, mas é o Espírito de Deus que enche o universo. É porque o ressuscitado que subiu aos céus permanece com a sua igreja, caminha pelos caminhos da história. Então, meus irmãos, isso que eu estava falando, Ele está presente de uma forma muito maior do que no tempo em que Ele esteve aqui com os apóstolos, nas coordenadas espaço-temporais em que nós estamos e que nós vivemos. Nós só podemos viver num espaço e numa história, num tempo e num espaço. Mas o ressuscitado não, Ele tem uma presença universal através do Espírito. Por isso que Ele diz: convém a vós que eu vá, convém que eu fique à direita do Pai, levando para junto de Deus vocês. Eu vou preparar um lugar para vós, para que onde eu estiver, vós também estejais. E quando eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. Então esse lugar de comunhão com Deus, esse é o reino de Deus que começa nesse mundo, começa nessa história. Deus não está assistindo, Ele está atuando. É como nós ouvimos já no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu desci para libertá-lo. O Deus da Bíblia não é um Deus que fica nos assistindo, é um Deus que entra na história e sofre conosco, sem obrigar a nossa liberdade. Pela graça Ele nos interpela para agirmos. Ele está vendo, por exemplo, o sofrimento que nós estamos
vivendo agora, seja lá na Palestina, seja aqui com pandemia no mundo inteiro. Ele está vendo, ele está ouvindo o clamor do povo, ele está descendo para nos libertar através de quem? Dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. E como é que nós vamos enfrentar isso? Expulsando demônios. Não é fazer exorcismo. É claro, pode ter um caso excepcional, mas não é isso não. Eu já expulsei muito demônio. Toda vez que eu atingi uma confissão sincera, que uma pessoa se arrepende e se entrega nas mãos de Deus, o demônio está sendo expulso. Tem muita expulsão, não é preciso de coisa extraordinária, não é como esses que às vezes chamam por aí, vem cá, hoje aqui, noite da bênção, e cai gente, e sai demônio para cá, não sai. Aqui vocês não veem isso. Ou então, olha, hoje noite dos milagres, não sei o quê, vem cá, noite da bênção. Não é isso que está sendo dito aqui não, quando Jesus falou aqui, os sinais que vão acompanhar aqueles que acreditarem. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que é? Não significa que quem está fora da visibilidade institucional da igreja está perdido, não é isso. Está significando que quem rejeita o Evangelho do Reino está condenado porque ele mesmo se condena, porque nós fomos feitos para viver na comunhão com Deus. Quem rejeita o Evangelho está rejeitando a possibilidade de sua realização, de sua vocação, de sua missão. Quem acolhe o batismo, não é acolher só da boca para fora ou exteriormente, quem acolhe o Evangelho do Reino na vida, esse expulsa demônio, esse se beber é veneno, não vai fazer mal. Que veneno que é? Vocês estão pensando que é uma cobra ou ser envenenado? Não é isso não. Pode acontecer isso também, Deus é poderoso para fazer isso também, mas não é isso não. Veja, por exemplo, quando a gente leva uma pancada, quando a igreja é perseguida, caluniada, e ela não responde vingando, mas quebra a cadeia do mal pelo amor, é o Cristo ressuscitado que está vencendo. O mal não faz mal para nós. A gente recebe a pancada, mas a gente não devolve a pancada. A gente vence o mal pelo amor. Isso é a vitória do Cristo ressuscitado. Então é isso que ele está falando, a capacidade dos seus discípulos de vencerem o mal pelo bem, pelo amor. E nós celebramos hoje o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Por que nós associamos esse Dia Mundial das Comunicações Sociais com a festa, a solenidade da Ascensão? Por quê? Porque a grande comunicação é essa que eu acabei de falar. O ressuscitado vai para a direita do Pai, ele permanece conosco e ele nos envia em missão, envia todo mundo em missão, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Nós não temos outra coisa para comunicar ao mundo, a não ser a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Essa é a grande comunicação, Então nós todos que somos discípulos de Jesus, somos comunicadores da Boa Nova, do Evangelho. Comunicação é muito diferente de uma mera informação. A informação deve ser fiel. Hoje nós estamos numa época de muito fake news, de falsas informações, informações deturpadas, Nós precisamos de ser fiéis. A informação, o fato é esse, a informação é essa. Mas comunicação é mais do que informação. Comunicação significa relação. Comunicação significa proximidade. Por isso o tema desse ano, do 55º Dia Mundial das Comunicações. Vinde e vede, é a palavra de Jesus, o convite para fazer experiência com Ele. Quem comunica se aproxima. Comunicar às pessoas onde elas se encontram significa proximidade. Comunicar é ter proximidade. A proximidade não é fruto só da técnica, a proximidade é fruto do amor, da compaixão, da simpatia, da comunhão. E os instrumentos que nós temos devem ser usados para tudo isso. Nesse sentido, quanta coisa bonita aconteceu na igreja, inclusive na nossa PASCOM, Pastoral da Comunicação. Como, diante dessa pandemia, a PASCOM teve que se desenvolver, como precisou haver criatividade, como precisou haver generosidade, como precisou haver assim, uma adaptação à nova situação, particularmente aqui na nossa paróquia. Somos muito agradecidos, pelos agentes da PASCOM, que de forma competente, generosa, dedicada, durante todo esse tempo, permitiram que as nossas celebrações, que a vida da nossa paróquia se tornasse mais próxima das pessoas afastadas pelo distanciamento social,
provocado pela pandemia, não ficassem isoladas, mas pudessem, através dos meios, das redes sociais, do mundo digital, pudessem então estarmos próximos, numa forma de comunhão, sempre desejando essa comunicação mais profunda, que é a comunicação do amor, que é a comunicação do Evangelho. Então nós sabemos que Deus pode escrever certo por linhas tortas. Mesmo essa falta hoje de energia não nos impede de celebrar. Estamos agora com muitas velas. Durante muito tempo foi assim, né? Não havia luz elétrica, as celebrações eram só com as velas mesmo, né? Então, isso não impede a gente fazer comunicação do Evangelho. Mas é claro, é muito bom que nós saibamos usar todas essas linguagens que são colocadas à nossa disposição. Mas nós não podemos nos perder nos instrumentos. O fundamental é o conteúdo e a forma. O conteúdo, que é o conteúdo do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, e a forma é a forma da amorosidade, da simpatia, do derrubar os muros da separação, do diálogo, da fraternidade. Nós precisamos de uma comunicação não violenta, de uma comunicação que aproxime as pessoas, que promova a fraternidade, que não semeie preconceitos, uma comunicação que seja realmente dialogal, inclusiva, participativa, aberta à diversidade. Então nós estaremos construindo realmente algo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje também nós estamos agradecendo a Deus pela diaconia do nosso querido diácono Luiz Carlos Lopes, né? 23 anos da sua ordenação diaconal aqui nesta igreja, pelo servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Ele não está presente, porque a situação da pandemia não está permitindo a sua presença física, mas sempre tem nos acompanhado, graças à nossa PASCOM. Ele não perde as nossas celebrações, ele, Dona Maria Noêmia, né? Estão sempre acompanhando e participando à sua maneira, dentro do possível, como muitos outros. Queremos agradecer sua vida, rezar por ele, por sua família, para que nós todos possamos ser estimulados pelo seu exemplo, também de doação, né? Um homem que tem já a sua vida estabelecida, professor, sua família, e se abriu para essa vocação de serviço à comunidade, nesse ministério diaconal, ícone do Cristo servidor. Que o Senhor abençoe sua vida. Queremos prestar aqui essa homenagem e reconhecimento a esses 23 anos de serviço diaconal, particularmente nessa nossa abençoada paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E hoje, em todas as missas, é a quinta que eu celebro, eu rezei pela nossa PASCOM, eu rezei pelos agentes da nossa PASCOM, eu fiz referência a isso que estou dizendo aqui, a todo esse trabalho. Que Deus abençoe a generosidade, a dedicação de todos, de cada um. Que nós possamos continuar, não só a PASCOM, mas todos nós batizados, nos entender como comunicadores da paz, do bem, do Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.